Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aide e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um resumo do que de mais importante se passou no mundo no que diz respeito à vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos ao primeiro tema do nosso programa, ainda com o lançamento em Lisboa do mais recente relatório sobre a perseguição aos cristãos no mundo como pano de fundo, relatório que compreende o período entre agosto de 2015 e julho de 2017. Hoje vamos continuar a recordar a essência da intervenção de Dom Nuno Brás, o Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa, que fez a apresentação deste documento à comunicação social. Mas antes disso vamos focar a nossa atenção sobre algumas das principais notícias da semana no que diz respeito às questões da liberdade religiosa no mundo e à perseguição dos cristãos. Uma dessas notícias refere o compromisso, Catarina, dos Estados Unidos em apoiarem diretamente os cristãos no Médio Oriente, nomeadamente os que se encontram numa situação particularmente difícil, vulnerável, no Iraque e na Síria. É verdade, Paulo. E esse compromisso, revelado pelo vice-presidente dos Estados Unidos, Michael Pence, significa, segundo este responsável, que este país vai apoiar diretamente os cristãos perseguidos no Médio Oriente através das organizações da Igreja presentes nesta região. E isto é muito importante, Paulo, pois esta decisão vem dar resposta a uma queixa, que já é antiga por parte de organizações como a Fundação AES, de que os esforços a nível de apoio humanitário que os Estados Unidos e outras potências europeias ocidentais têm estado a fazer nesta zona tem sido muito difícil e ignoram quase sempre a comunidade cristã existente tanto no Iraque como na Síria. Importa aqui referir este facto aos nossos telespectadores, porque esta situação decorre do facto de, normalmente, os cristãos não estarem inscritos nos campos de refugiados patrocinados pela ONU, cuja esmagadora maioria da população é muçulmana. Exatamente, Paulo. E, de facto, Mike Pence, que anunciou ainda que o presidente Donald Trump tinha dado uma ordem direta ao Departamento de Estado para deixar de financiar programas patrocinados pela ONU, passando, sim, a trabalhar diretamente com as instituições as instituições da Igreja, que estão diretamente no terreno, em contacto direto com os refugiados e com os deslocados internos. Portanto, afirmando que esta decisão vai abrir, então, um novo capítulo na ajuda humanitária aos cristãos perseguidos no Médio Oriente, e Pence ainda reafirmou o compromisso dos Estados Unidos em apoiar estas pessoas nas suas horas de maior necessidade. Esta mudança na estratégia da ajuda humanitária concedida pelos Estados Unidos vem no seguimento, de facto, de muitas queixas e advertências por parte de organizações cristãs que têm vindo a colaborar diretamente na assistência às populações vítimas da violência jihadista, como é o caso não só da Fundação AES, mas também de outras organizações, como, por exemplo, os Cavaleiros de Colombo. E em causa está, como já referimos, o facto da maioria dos cristãos não se ter refugiado nos campos da ONU, estando abrigados em instalações da Igreja. Mas, por isso, Catarina tem ficado de fora da ajuda das Nações Unidas. Verdade, Paulo. De facto, o que tem acontecido desde o verão de 2014, quando os jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico atacaram o Iraque e ocuparam uma zona bastante vasta deste território e provocaram, na altura, portanto, no verão de 2014, provocaram um êxodo maciço da população que vivia nestas zonas. E, de facto, os muçulmanos têm procurado abrigo nos campos de refugiados que a ONU tem instalados neste país. Enquanto isso, os cristãos, os milhares de cristãos que também tiveram de fugir neste verão de 2014, acabaram por ficar refugiados em instalações da Igreja. E isto, quando falamos de instalações da Igreja, falamos desde as paróquias, desde as casas paroquiais, conventos, residências privadas, que têm sido até apoiadas pela própria Fundação AES, para que as pessoas possam ficar nestes locais, em vez de estarem nestes campos de refugiados patrocinados pela ONU. Bem, para encerrar este tema, dizer ainda que Mike Pence, o vice-presidente dos Estados Unidos, anunciou que irá visitar Israel e o Egito no final do mês de dezembro, a pedido do presidente Donald Trump, e que essa missão também terá como objetivo afirmar fortemente os países aliados dos Estados Unidos no Médio Oriente e dizer que chegou o momento de se pôr fim à perseguição aos cristãos e a todas as minorias religiosas nesta região do mundo. Já iremos daqui a pouco centrar de novo a nossa atenção no Médio Oriente, nomeadamente no Iraque, a propósito da campanha para o regresso dos cristãos às suas casas na planície de Nínive.
Agora vamos retomar a intervenção do Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa no lançamento do relatório sobre a perseguição aos cristãos. Hoje vamos escutá-lo em dois momentos distintos, mas que são consequência da falta de liberdade religiosa no mundo. Primeiro, Dom Nuno Brás destacou o caso dramático dos cristãos nigerianos, vítimas especialmente no norte do país, das ações terroristas do Boko Haram, mas que, apesar disso, apesar da enorme violência a que têm estado sujeitos, não abandonam a sua prática religiosa. Depois refere como, às vezes, de forma insidiosa, também na Europa, também no mundo ocidental, se verificam já casos de perseguição aos cristãos. Mas, antes disso, vamos ver um pequeno filme. É apenas um minuto de apresentação deste relatório. Agora sim, vamos retomar a intervenção do Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa no lançamento do relatório sobre a perseguição aos cristãos. Dom Nuno Brás destacou o caso dramático dos cristãos nigerianos, vítimas especialmente no norte do país de ações terroristas do Boko Haram, mas que, apesar disso, apesar da enorme violência a que têm estado sujeitos, não abandonam a sua prática religiosa. O caso dos cristãos na Nigéria, creio que é muito significativo. Cristãos que vão à missa todos os domingos, sabendo que essa celebração pode arrebentar uma bomba. E continuam aí. Não é? Continuam aí. E, portanto, sabem que saem de casa, mas não sabem se regressam. E, no entanto, vão à missa. E, no entanto, participam. Dizia mesmo agora Dom Nuno Brás, referindo-se aos cristãos nigerianos que não deixam de participar regularmente na vida comunitária, indo à missa, por exemplo, mesmo sabendo tantas vezes que arriscam a própria vida, pois têm sido inúmeros os atentados a igrejas neste país. Em contraste, em relação a isto, disse Dom Nuno, na Europa, no mundo ocidental, não se registra esta violência terrorista em que os cristãos são mortos à bomba, mas há uma outra perseguição menos visível, é certo, mas presente também no dia-a-dia. E, por vezes, é o Estado que é o autor dessa discriminação. Que não podemos também baixar as nossas guardas, seja em relação àqueles que são perseguidos, mas também no que toca à defesa da liberdade religiosa no nosso mundo ocidental, no nosso mundo europeu. É óbvio, e graças a Deus, que a Europa não figura entre estes 13 países. É óbvio que se figurasse no relatório não ficaria tão a vermelho como estes países ficaram, não é? Graças a Deus. Mas não seria difícil de encontrarmos nesta nossa Europa civilizada e em Portugal casos concretos de perseguição aos cristãos. E não apenas aqueles casos concretos de um senhor que persegue alguém que traz uma cruz e que se ri dessa pessoa que traz a cruz no autocarro. Não é? Mas, enfim, tantas notícias que não raras vezes nos aparecem de perseguição, até mesmo à conta de organismos mais ou menos oficiais. Foi Dom Nuno Brás a lembrar-nos que também na Europa existem sinais inquietantes de perseguição ou de discriminação dos cristãos e que, por vezes, essa discriminação tem origem em organismos mais ou menos oficiais. Nem de propósito, Catarina, porque uma das notícias desta semana leva-nos até França
pois as autoridades exigem agora a retirada de uma cruz numa estátua de São João Paulo II, colocada numa praça de um município na Bretanha, porque essa cruz tem um caráter ostensivo. É verdade, Paulo. De facto, é uma notícia muito inquietante pelo que pode representar quando, de facto, a relação entre o Estado laico e a Igreja, quando as coisas são avaliadas de uma forma excessiva, quase como que por conceito, não é? O caso é simples. O Conselho de Estado francês ordenou à Câmara Municipal de Plomerle que retirasse a cruz colocada sob uma escultura do Papa São João Paulo II, existente numa praça dessa cidade da Bretanha, por não respeitar a separação estrita entre a Igreja e o Estado. Segundo esta entidade, que é a maior instância judicial administrativa no país, este símbolo religioso não respeita as leis em vigor em França, tendo dado um prazo de 6 meses para que o Executivo local cumpra esta decisão, que não afeta, contudo, a estátua em si. Sim, e é preciso também dizer, Paulo, que de facto esta decisão vem pôr agora um ponto final numa batalha judicial já longa, de mais de uma década, em que então o presidente da autarquia, Paul Ancelin, encomendou esta estátua do Papa ao polaco, do Papa polaco, a um escultor russo, Zurab Tsereteli. Um grupo de cidadãos na altura contestou desde o início, contestou esta obra e na altura recorreu para os tribunais. Invocou que esta estátua com a cruz colocada num lugar público violava a lei datada já de 1905, que decreta a separação de poderes entre o Estado e a Igreja. E o que é que diz esta lei? Bom, vou ler para dizer exatamente o que diz a lei, mas o artigo 28 desta lei, que regula esta separação de poderes entre a Igreja e o Estado, diz que erguer ou colocar qualquer sinal ou emblema religioso sobre monumentos públicos ou num espaço público, com exceção de edifícios religiosos, terrenos de sepulturas nos cemitérios, monumentos funerários e museus ou exposições. No caso em apreço, a escultura com a cruz está colocada, de facto, num lugar público, que é a Praça João Paulo II. E o Conselho de Estado vem confirmar agora a decisão tomada em 2015 por um tribunal administrativo, que já então exigia que a autarquia retirasse a cruz da estátua, invocando que ela representa um símbolo cristão, um símbolo da religião cristã, e que, pela sua dimensão, apresenta um caráter ostensivo, não respeitando a neutralidade do serviço público ante os cultos religiosos. Esta decisão, agora tomada pela mais alta instância judicial administrativa do país, já provocou até muita contestação, quer ao nível diplomático, quer ao nível político. Sim, Paulo, de facto, esta decisão agora tomada já da remoção da cruz da estátua do Papa já provocou uma disputa diplomática com um protesto por parte das autoridades polacas. Também em França, esta questão também já entrou no espaço político, na discussão política, com o partido de extrema-direita, a Frente Nacional, dizendo que esta decisão do Conselho de Estado é injusta e diz mesmo que se entrega numa estratégia mais vasta de uma destruição da civilização judaico-cristã. Obrigado, Catarina. Falar da perseguição aos cristãos no mundo nos dias de hoje implica falar necessariamente do Médio Oriente, nomeadamente na Síria e no Iraque. Há pouco, no arranque do nosso programa, falámos na intenção dos Estados Unidos da América em passarem em apoiar diretamente as comunidades cristãs nestes países através das estruturas da Igreja local. Uma mudança que se saúda e que pode vir a significar mesmo uma melhoria significativa nas condições de vida de milhares de pessoas. Uma das estruturas da Igreja que mais se tem preocupado com os cristãos nestes países é precisamente a Fundação AIS. Em curso está uma enorme campanha, já apelidada de Plano Marshall da AIS, em favor dos cristãos e que pretende ajudar as famílias a regressarem às suas casas. Daqui a pouco vamos escutar o bispo Ioana Petromush, que é o bispo de Mossul, no Iraque, sobre a situação que se vive no seu país e a urgência desta ajuda. Mas antes disso, Catarina, quando falamos no regresso dos cristãos às suas casas, estamos a falar mesmo do regresso de milhares de pessoas. Sim, estamos a falar concretamente de cerca de 120 mil cristãos, pessoas que foram obrigadas a fugir das suas casas no verão de 2014, quando o autoproclamado Estado Islâmico invadiu esta zona. E quando estamos a falar do regresso agora destes milhares de pessoas, agora que esta zona ficou praticamente sem jihadistas,
jihadistas ficou completamente, foram derrotados e foram expulsos desta zona, de facto é um imperativo. E se não voltarem, se estes cristãos não voltarem, é de facto quase como que o desaparecimento desta comunidade cristã, destas zonas bíblicas, como é o caso da planície do Nínive. E nós, se isto acontecer, o que é que nós vamos verificar? Que de facto os jihadistas acabarão por vencer, acabarão por derrotar e por fazer esta limpeza da presença cristã desta zona do Iraque. E, portanto, isto nós, como AIS, como Fundação AIS, não podemos permitir e por isso estamos tão empenhados neste plano Marshall, como o Paulo acabou de dizer. E nós já estamos em novembro, estamos praticamente no Natal e seria de facto extraordinário, seria uma prenda extraordinária que nós poderíamos dar a todos estes cristãos e ajudá-los a regressar às suas casas. Mas se isto não for possível de regressarem já até ao Natal, pelo menos temos esta obrigação de dar esta esperança de que será já a seguir, já muito próximo do Natal, este regresso às suas casas, às suas vilas. Ioana Petromouche, que é o bispo de Mossul, no Iraque, é uma das pessoas que seguramente melhor conhece o que se passa no terreno, nesta região que foi tão devastada pela presença durante cerca de 3 anos dos jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico. Nós temos uma entrevista com ele, foi concedida aos nossos colegas da AIS de França, em que este prelado nos vai explicar o que está em causa nesta enorme campanha da Fundação AIS para o regresso dos cristãos às suas casas. Em primeiro lugar, quais são as enormes necessidades em Mossul? Vamos ouvir a resposta. Après la libération de la zone de Nénive, nos villages chrétiens surtout, nous avons avant tout l'assurance de la possibilité de pouvoir retourner et continuer de donner le témoignage pour le Christ sur nos terrains propres. Et après, ça sera certainement l'aide des gens de bienfaisance, notamment Kirchenot, pour la reconstruction de nos villages. Notre premier besoin, une fois que nos villages de la plaine de Nénive sont déjà libérés, c'est de nous assurer vraiment la possibilité de pouvoir rentrer chez nous et de demeurer là-bas en sécurité et en paix. Et la deuxième fois, ça sera l'aide et les secours des comités de bienfaisance, entre autres l'Église, l'aide de l'Église en détresse, avec d'autres bien sûr. Ioana Petromouche, o bispo de Mossul, assume nesta conversa com os nossos colegas da AIS de França que agora, depois da libertação da região das mãos do Daesh, os jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico, a primeira necessidade é a garantia de todos poderem voltar às suas casas e viverem nas suas aldeias. Mas isso será impossível sem a ajuda da comunidade internacional, sem a ajuda de instituições como, por exemplo, a Fundação AIS. En effet, et à vrai dire, depuis notre exode, je peux dire, notre déplacement, la communauté de l'Église en France, en détresse, était toujours présente chez nous. Il nous a aidés sur beaucoup de domaines. Il nous a fait des écoles, il nous a fait même construire une église à Duhok et d'autres beaucoup de choses certainement. Et avec l'aide aussi d'autres communautés de bienfaisance, notamment en France, l'œuvre d'Orient, la fraternité en Irak, les SOS et même le peuple français qui était toujours présent. Pas seulement lui, vraiment, il y a beaucoup de communautés, de peuples, même en Pologne, en Italie et ailleurs, qui nous ont aidés vraiment. Et c'est pourquoi notre appel est que ces gens-là continuent vraiment leur solidarité avec nous, certainement étant donné qu'ils sont chrétiens à leur prière, mais aussi tant qu'ils puissent nous faire des aides matérielles, aussi bien que morales, pour que nous, les chrétiens de la plaine de Nénive, nous continuons vraiment de donner ce témoignage de la chrétienté en Irak. Todos os habitantes, todos os cristãos da planície de Nínive transportam consigo histórias de dor, de violência, de medo, de sofrimento. Seguramente não haverá uma família que não esteja enlutada. E será, por certo, mais fácil reconstruir casas do que reconstruir a esperança no futuro destes milhares de homens, mulheres e crianças. O padre Jaola é natural de Caracos e também ele foi obrigado a fugir. Também ele sonha agora com o regresso, mas, como vamos ver já de seguida, se as pessoas não sentirem confiança, não voltarão. E se não voltarem, será o fim. A Igreja não é feita de tijolos, é feita de almas.
Sono Don Giorgio Jahola, nativo di Karakosh, della diocesi siro-cattolica di Mosul, Kirkuk e Kurdistan. Prima dell'arrivo dell'ISIS la città contava circa 50.000 persone, alcuni della propria città, cioè che sono nati e cresciuti, circa 30.000, gli altri sono rifugiati in città. Tanta gente ha lasciato tante soldi, per esempio, o cose preziose a casa pensando di rientrare. Abbiamo trovato tutte le case saccheggiate, tutte, o anche messe male. Quindi saccheggiate forse da tempo, non soltanto gli ultimi mesi. Migliaia di case bruciate. Questo è un segno forse di disperazione. Quello che speravamo prima, forse oggi sarà meno speranza. Come se fosse un messaggio che voi non dovete rimanere in questa terra. Quando sono andato a visitare la chiesa, certo un dolore. La sfida principale è quella, noi ricostruiamo la città e le nostre case. Per quale futuro? Quindi anche la vita nel futuro non è assicurata. Qualcuno ci assicura che questi non vengono di nuovo e distruggono la nostra città. La Chiesa alla fine non sono mattoni, ma le anime. E queste persone, se non rientrano, questo sarà ancora dolore più grande. Foi o padre Jahola, antes dele escutámos o bispo de Mossul. No caso do Iraque, no caso da planície de Nínive, está mesmo em causa, Catarina, o futuro da presença cristã nesta região. Nem mais, Paulo. De facto, são 120.000 pessoas que perderam tudo e que tiveram que deixar tudo o que tinham para trás, foram expulsas das suas casas e deixando tudo para trás, e agora querem regressar. Mas para acontecer este regresso é preciso ajudá-los a recuperar as suas casas. Muitas delas estão reduzidas a escombros e é preciso também garantir a sua segurança. E, portanto, a Fundação AIS é neste momento uma das poucas instituições que de facto está no terreno a tentar ajudar esta comunidade cristã a que possa regressar e que possam regressar e que os possamos ajudar a recuperar e a ter esperança no seu futuro. A AIS lançou agora a sua campanha de Natal intitulada O Regresso, Iraque, o Regresso às Origens, e já é comparada a um plano Marshall, o plano que foi posto em prática logo após a Segunda Guerra Mundial para a recuperação da Europa. Muito bem. Nós iremos, a partir do próximo programa, focar muito mais a nossa atenção também nesta campanha de Natal, mas é possível já dar-nos algum exemplo de como é que as pessoas podem ajudar, as pessoas que nos estão a ver lá em casa? Claro que sim, Paulo. De facto, há muitas coisas para fazer. Para além das casas, igrejas, há escolas, há centros comunitários para reconstruir. As pessoas, além disso, precisam de ajuda médica, ajuda psicológica. Não nos podemos esquecer que são pessoas, todas elas passaram por experiências traumáticas e que precisam muito da nossa ajuda. E podíamos ficar aqui muito tempo a falar sobre todas as necessidades desta população que quer regressar às suas casas, mas nos próximos programas iremos falar mais detalhadamente. Mas vamos dar aqui um exemplo concreto, que foi isso que o Paulo me pediu, para dar já um exemplo concreto. De facto, praticamente toda a comunidade cristã que foi obrigada a fugir no verão de 2014, praticamente toda está na zona do Kurdistão iraquiano, na zona de Erbil. E, portanto, ficaram alojados em casas, conventos,
caravanas, portanto, tudo o que foi possível, tendas na altura, e, portanto, e a Fundação AIS tem estado sempre a acompanhar estas pessoas. E agora estamos também neste grande plano de regresso às suas raízes. Mas todos os dias, por exemplo, a AIS distribui cabazes alimentares a estas famílias que ficaram e que não têm nada e que precisam de ajuda para sobreviver. E, portanto, esta é uma forma muito concreta que nós podemos fazer. Com 30 euros é possível oferecer um cabaz alimentar para uma família durante um mês. E, portanto, isto é uma ajuda muito concreta que cada um de nós pode fazer, oferecendo estes 30 euros para adquirir e para ajudar estas famílias. E, por isso, quem nos está neste momento a ver, contacte-nos, entre em contacto connosco para saber mais informações, ajude-nos a poder ajudar também estas famílias que estão neste momento a passar por tantas dificuldades. E também podemos ver também no nosso site também a forma como o Santo Padre também tem estado juntamente com a AIS a ajudar estas famílias cristãs através de ajudas, como por exemplo uma ajuda que o Santo Padre nos deu, que foi a ajudar diretamente para o apoio psicológico de pessoas necessitadas e que passaram por experiências traumáticas, como Muito já bem. falámos. Fica aqui já este desafio. Esta grande campanha que a Fundação AIS está a promover em Portugal e em todo o mundo já foi comparada, como já aqui se disse, ao Plano Marshall. É uma iniciativa urgente e necessária. Melhor, eu diria mesmo que é imprescindível. Vamos ver agora um pequeno vídeo que nos ajuda a compreender melhor a dimensão da destruição provocada pelos jihadistas na planície de Nínive e a importância desta iniciativa lançada a nível internacional pela AIS para a reconstrução das casas e das igrejas dos cristãos para que estes possam definitivamente regressar a casa. Daesh was meaning to hurt or to kill or to end the Christianity here from Iraq and from the east. When the people run away from their cities and villages, they run without anything, with the clothes only. We have worked to collect all the evidence and data, stories, experience, to really advocate that what happened to the Christians was a genocide. After liberating most of the Christian villages, we went again and documented, photographed all of these sites to show the horror experienced by the Christians and the way in which way Daesh have destroyed all of these areas in a dramatic way. We tried to get from the international community to recognize what happened as genocide, because that will give us our rights and will help us in staying in our land and give us the support from the international community and from our country. We need to be supplied, especially in this moment, because many of our people are going to immigrate. We believe that anybody who will go out, he will finish. He will lost within the communities in the world. But here, he is Chaldean, Syriac, Assyrian. We want to return back, and we will return back. Our faith is that to stay here, not to run from what happens. We try to give our peace to the people. The olive branch, the palm branch, this is our weapon. Há pouco o padre Jaola dizia que a Igreja não é feita de tijolos, mas de almas, de pessoas concretas. Vamos então falar de uma pessoa concreta, Ioana Youssef. Ioana é um professor que também viveu na pele o sobressalto jihadista quando o Daesh atacou a planície de Nínive, obrigando à fuga desordenada de mais de 120 mil cristãos, perdendo então tudo o que tinham. Por mais anos que viva, Ioana nunca mais irá esquecer provavelmente esses momentos de aflição. Esta é, em síntese, a história da semana que vamos escutar já de seguida com a ajuda da Pilar Rocha. Ioana Youssef é um professor cristão e sabe bem o que significa ter de fugir dos jihadistas no Iraque, ter de fugir da barbárie.
quando em agosto de 2014 os jihadistas chegaram a Caracós, encontraram a cidade praticamente vazia. Ficar era o mesmo que assinar uma sentença de morte. Ioana Yossif ainda hoje estremece quando recorda as histórias, o sofrimento, a violência dos bárbaros que assaltaram a região naquelas semanas infernais. Nós, os cristãos, fugimos antes que os jihadistas chegassem, pois sabíamos bem o que tinham feito aos yazidis. O que fizeram aos yazidis e também a muitos cristãos terá de ser sempre lembrado como um dos momentos mais negros na história da humanidade. Mulheres e crianças violadas, vendidas como escravas, homens mortos sem dó nem piedade. A sombra da violência que os jihadistas traziam consigo era tão forte que bastava que se anunciasse a chegada dos homens vestidos de negro para que as pessoas se precipitassem para a rua, fugindo em alvoroço, procurando apenas salvar as próprias vidas. Na noite de 6 para 7 de agosto, tivemos de fugir de Caracós. Eram 2h30 da madrugada. Não levei nada comigo. Deixei todos os documentos. Só levava uma camisa. Nunca se saberá o número exato de cristãos que fugiram naquela noite, naquelas horas. Calcula-se que cerca de 125.000 pessoas, na verdade, cerca de 125.000 Ioanas Yossif, tenham atravessado o deserto em pânico, fugindo para salvar as próprias vidas. Foram todos para o Kurdistão iraquiano. Chegaram exaustos, eram todos refugiados no próprio país. Foi há precisamente 3 anos e 3 meses. Desde então, todos têm vivido apenas com o apoio de instituições como a Fundação AIS. É a generosidade dos cristãos portugueses e dos de todo o mundo que tem permitido a Ioana pagar a renda do quarto onde vive agora com os filhos, comprar os medicamentos, a roupa e os alimentos de que precisa. Desde que foi obrigada a fugir de casa, Ioana passou a saber, com toda a crueza, o que significa depender dos outros, até para as coisas mais básicas. Nos últimos meses, os jihadistas têm sofrido pesadas derrotas. Foram já expulsos de Mossul, forçados a deixar a planície de Nínive e os seus povoados cristãos, mas deixaram para trás um rastro de destruição, de profanação, que é difícil de traduzir por palavras. A Fundação AIS continua apostada, através de uma das maiores campanhas de solidariedade de toda a história, em apoiar, alimentar e ajudar a comunidade cristã que ainda vive refugiada no Kurdistão iraquiano. Além disso, está empenhada também na reconstrução das casas e das igrejas na planície de Nínive. É um esforço imenso, mas necessário. O regresso a casa é fundamental. Se não acontecer, será o fim da presença cristã nestas terras bíblicas. Ioana também quer voltar para casa, mas tem medo de imaginar o que irá encontrar. Agora vamos até Cuba. Vamos ao encontro ainda do padre Rolando Montes de Oca, um sacerdote que entrevistámos em Fátima durante a peregrinação internacional da Fundação AIS e que nos falou da importância do trabalho desenvolvido no seu país, graças à ajuda prestada pela Fundação AIS, até por causa do ambiente por vezes hostil em que a comunidade cristã tem de viver no dia-a-dia, muitas vezes também por causa da desconfiança das autoridades, da desconfiança dos responsáveis políticos. Daqui esta pergunta: será que o Partido Comunista Cubano tem medo da Igreja? Vamos ver a resposta do padre Rolando. No lo creo, no lo sé, pero no lo creo. A prohibición... Ciertamente es algo, la Iglesia, yo lo diría así de esta manera, yo diría, la Iglesia es un elemento de la sociedad cubana con la que el partido tiene que, en cierto sentido, tenerla presente, porque somos una minoría, pero somos una minoría significativa. Y cualquier institución que en Cuba quiera ejercer una influencia sobre toda la población, que es el caso del partido, pues tiene que tener presente a la Iglesia. O sea, no es algo que deba obviar. Estamos y se nota que estamos. E os jovens? Os jovens aderem à Igreja ou estão afastados da Igreja? Los jóvenes son siempre los jóvenes de este tiempo, pero los jóvenes por lo general se acercan a la Iglesia con facilidad, saben que pueden hacerlo. Normalmente saben que están invitados y saben que son muy acogidos por la Iglesia. O sea, los jóvenes se sienten, vamos a decir, bien acogidos por la Iglesia y muchos van a la Iglesia. Acabamos de tener ahora, el mes pasado en Cuba, una misión jóvenes.
Muchísimos jóvenes, varios cientos de jóvenes católicos se han ido a animar las comunidades, a llamar a las puertas, a anunciar a Cristo. Y ha sido una experiencia muy hermosa, en primer lugar para los mismos jóvenes misioneros. Y ya luego para otros muchos que se han acercado a la iglesia en este último mes, gracias al anuncio de estos primeros. O padre Rolando está agora em Roma a estudar. Quando regressar a Cuba, quais são os projetos? Pues yo soy sacerdote y servidor de la iglesia donde la iglesia me necesite. Es un poco mi máxima, ¿no? Si la iglesia me necesita en un sitio o en otro, estoy disponible totalmente. De hecho, mis últimos 3 años en Cuba fueron en una parroquia en misión fuera de mi diócesis, en la diócesis de Guantánamo, Baracoa, en una población particularmente pobre y sufrida, pero a la misma vez es rica espiritualmente, donde fui tremendamente feliz los últimos 3 años, mis últimos 3 años en Cuba. El obispo me ha dicho que regreso a mi diócesis, probablemente a una parroquia, en fin, yo me pongo a su disposición. Mas está a estudar comunicação. Sí. Para quê? Pues porque la iglesia en Cuba, que no tiene un acceso mantenido y sostenido, estable diré, un acceso estable a los medios de comunicación, pues sí quiere tener comunicadores preparados. Contornar. El día que se pueda tener un acceso, una presencia pues más estable, pues es bueno que haya alguien preparado. También porque durante la visita de Papa Francisco, pues yo tuve la oportunidad y la misión de hacer la presentación de la visita del Papa por la televisión, y eso fue acogido tremendamente bien por el pueblo. Las personas en la calle me lo pedían, ¿y por qué no va a estar más en la televisión? Pues porque no me dejan. Gosta de Sí, estar la gente quería, porque no está acostumbrada a ver un sacerdote en la televisión. Y fue una alegría muy grande para los cubanos todos. Fue una cosa impresionante. Entonces, pues ya que me lo pidieron, salió bien, gracias a Dios, pues ahora prepararme mejor para cuando sea necesario, pues poder servir también en el área de las comunicaciones, que es esencial. E o padre Rolando gosta de trabalhar com a televisão? Sí, Gosta? sí, lo he hecho, sí. Muito bem. Se estivesse a oportunidade de falar com um benfeitor da ajuda à igreja que sofre aqui em Portugal, o que é que lhe dizia? Yo le diría gracias, porque un benefactor es una persona que ha abierto el corazón y ha abierto su vida y ha mirado al que tiene económicamente menos. Gracias primero, gracias. Y después le diría ánimo, que es muchísimo el bien que se puede hacer, que un aporte económico, por pequeño que parezca, eso puesto en las manos de Dios hace el milagro de los panes y los peces. Hace el milagro de las manos vacías que nunca se terminan de vaciar porque siempre tienen para dar. Y porque los cubanos decimos mucho, porque lo hemos comprobado en experiencia propia, que el que da siempre tiene, y tiene de sobra. Le diría gracias y le diría ánimo. El Cireneo, que ayudó a Jesús, yo creo que es el personaje más bendecido de la pasión, que fue el que ayudó. Así que gracias y ánimo. Foi o padre Rolando que nos trouxe um olhar sobre a igreja no seu país, em Cuba, uma igreja que vive tempos complexos, debaixo de um regime fechado, uma igreja que precisa muito da nossa ajuda. E como o padre Rolando agora acabou de dizer, falando diretamente para os benfeitores e amigos da Fundação AIS em Portugal, falando diretamente para os nossos telespectadores, agradecendo a generosidade de todos, há muitíssimo bem que se pode fazer e todos somos chamados a essa solidariedade. Bom, agora vamos até à Síria, vamos ao encontro, uma vez mais, da irmã Miri. Esta jovem portuguesa que vive em Cara, no mosteiro de São Tiago Mutilado, vai continuar a contar-nos como foram os dias, no final do mês de agosto, em que as forças sírias, apoiadas pelo exército libanês e pelas milícias do Hezbollah, expulsaram os jihadistas da região. Numa dessas noites, houve tiros, muitos tiros, e as irmãs ficaram, naturalmente, cheias de medo, mas afinal não era o que pensavam. Depois, durante a noite, entre as 3 e as 3h30 da manhã, começa-se a ouvir tiros. Epá, isso assustou um bocadinho porque a gente estamos habituados que quando se ouve tiros quer dizer que eles estão muito perto, que é um ataque terrorista ou qualquer coisa. Então isso, bom, então estava tudo a correr bem, o que é que se passa? Bom, eu pessoalmente começo a ouvir
e depois deixo-me escorregar para o chão da cela e ponho-me assim num canto abrigado à espera que passe. Então, mas estava tudo a correr bem, não se compreende nada com o que é que se passa agora, porque deve ser, isto deve passar rapidamente, porque em princípio estava a batalha a correr esplendidamente. Então, um bocadinho mais tarde, chega a irmã responsável e que bate à porta. Mire, desce ao refeitório, estou a dizer a toda a gente para descer ao refeitório. Não percebo nada do que é que se passa, vou tentar informar-me e pronto. Houve ter que descer ao refeitório, uma noite perdida. Bom, tem que ser bom a pensar o que é que é de levar, porque se a coisa corre mal, ainda nos evacuam 2 ou 3 dias, e à procura das sandálias, sobretudo não acender a luz, para que não reparem numa luz numa janela. E assim, passaram-se 2, 3 minutos, chega a irmã de novo, não deixas. É porque eles estão a festejar, porque eles se renderam. Então o que é que se passa? O exército todo à nossa volta estavam a disparar de alegria. E era isso que o que estava a passar era o contrário do que nós pensávamos. A outra vez que isso se tinha passado foi no dia em que elegeram de novo o presidente, o tal presidente da Síria, elegeram de novo durante a guerra. E também foi um dos dias que nós pensávamos que era o último dia das nossas vidas, porque eles estavam a disparar toda a nossa volta e nós não estávamos a parar o que é que se passava e pensávamos que era um ataque terrorista. Então, no dia seguinte, soubemos que eles tinham rendido lá para as 2 da manhã e depois entre as 3 e as 4 eles festejaram disparando no ar. No passado dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, o Papa Francisco visitou em Roma a sede da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, mais conhecida pela FAO. Na ocasião, o Santo Padre alertou para os efeitos das alterações climáticas no drama da fome, criticando os países que procuram abandonar os Acordos de Paris. Foi uma mensagem muito forte em que voltou a pôr o dedo na ferida, perguntando, por exemplo, de que vale denunciar os conflitos armados, as guerras e os milhões de pessoas que são vítimas de fome e desnutrição se não se atua eficazmente a favor da paz e do desarmamento. Nós já vamos ouvir alguns excertos dessa intervenção desassombrada do Papa, mas antes vamos escutar José Graziano da Silva, o brasileiro que é diretor-geral da FAO. Numa entrevista aos nossos colegas da Rádio Vaticano, José Graziano afirmou que o Papa, com a sua mensagem de fé e de esperança, inspira as Nações Unidas que propõem também um desenvolvimento sustentado para todos, não deixando ninguém para trás. O Papa foi convidado como um chefe de Estado. A FAO tem 197 países representados. Nós temos mais sócios que a própria ONU em Nova York. E a Santa Sé é um observador, é um dos países observadores aqui na FAO. Então o Papa vem nessa qualidade de chefe de Estado. Mas todos sabemos que, além de chefe de Estado, ele é chefe de uma igreja também, não é? Ele é um líder espiritual. E nós valorizamos muito essa luta das pessoas que têm fé, não é? O Papa transmite essa luta cotidiana e permanente das pessoas que acreditam num mundo melhor, que acreditam em valores da justiça social, da igualdade, de uma melhor distribuição da riqueza, né? Isso tudo o Papa representa para a gente. O Papa é hoje uma das pessoas imprescindíveis para construir um mundo melhor, para levar essa mensagem de fé, de esperança, de que nós podemos ter um mundo diferente do que nós temos hoje, né? O mundo não pode ser só de guerra, só de desgraça, né? O mundo tem que ter um lugar, uma oportunidade para as pessoas viverem dignamente, todos viverem dignamente. E a agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, é exatamente essa agenda holística, essa esperança de nós vamos encontrar um desenvolvimento sustentável para todos. A agenda diz claramente, não deixar ninguém para trás. Essa é a mensagem que o Papa representa.
Foi José Graziano da Silva, o brasileiro, que é diretor-geral da FAO, a elogiar as palavras e a postura do Papa Francisco, que tem denunciado, vezes sem conta, o tráfico de armas, a pobreza, as desigualdades e as alterações climáticas como algumas das causas mais fortes para a situação terrível em que se encontram milhões de seres humanos nos dias de hoje. Mas o que é que disse o Papa nesse encontro? Vamos ver alguns excertos da sua intervenção. A realidade atual reclama una mayor responsabilidad a todos los niveles, no solo para garantizar la producción necesaria o la equitativa distribución de los frutos de la tierra, esto debería darse por descontado, sino sobre todo para garantizar el derecho de todo ser humano a alimentarse según sus propias necesidades, tomando parte además en las decisiones que lo afectan y en la realización de las propias aspiraciones, sin tener que separarse de sus seres queridos. Ante un objetivo de tal envergadura, lo que está en juego es la credibilidad de todo el sistema internacional. Se necesita buena voluntad y diálogo para frenar los conflictos y un compromiso total en favor de un desarme gradual y sistemático, previsto por la Carta de las Naciones Unidas, así como para remediar la funesta plaga del tráfico de armas. ¿De qué vale denunciar que a causa de los conflictos millones de personas sean víctimas del hambre y de la desnutrición si no se actúa eficazmente en aras de la paz y del desarme? Prestemos oído al grito de tantos hermanos nuestros marginados y excluidos. Tengo hambre, soy extranjero, estoy desnudo, enfermo, recluido en un campo de refugiados. Es una petición de justicia, no una súplica o una llamada de emergencia. Es necesario que a todos los niveles se dialogue de manera amplia y sincera para que se encuentren las mejores soluciones y se madure una nueva relación entre los diversos actores del escenario internacional, caracterizada por la responsabilidad recíproca, la solidaridad y la comunión. Foi o Papa Francisco a exigir da comunidade internacional, dos chefes de Estado, das organizações, uma resposta à altura para algumas das chagas do nosso tempo. A guerra, a pobreza, os refugiados, os famintos, os que estão condenados a uma existência miserável. Não é de agora esta preocupação do Papa Francisco. Aliás, praticamente todos os dias o Santo Padre publica na internet um tweet que ajuda a conhecer melhor o seu pensamento sobre a vida da Igreja, sobre os grandes problemas da humanidade. E esta semana, quais foram as mensagens que o Papa nos enviou? Vamos ver já de seguida os tweets do Papa Francisco. Foram os tweets do Papa Francisco pretexto ideal para fazermos uma ligação até à redação da única revista que se publica em Portugal e que tem apenas um tema principal, o Santo Padre. Na redação da revista O Meu Papa está a Clara Raimundo. Olá, Clara. Olá! Está quase pronta a edição de novembro da revista O Meu Papa. E hoje posso revelar mais 2 temas que serão abordados nesta edição.
Em primeiro lugar, daremos conta de um momento muito especial que aconteceu na semana passada e que foi a chamada que o Papa Francisco fez para a Estação Espacial Internacional. Ele falou com 6 astronautas e a conversa que eles tiveram foi maravilhosa, muito, muito interessante. Poderão encontrá-la nas páginas da próxima revista, é claro. Em segundo lugar, para aqueles que são mesmo curiosos e adoram saber um pouco mais sobre quem era Jorge Bergoglio antes de chegar a Papa, vamos ter um artigo sobre os tempos que ele passou na Europa, mais propriamente na Irlanda, na altura a estudar inglês. Um artigo muito, muito interessante também. Por hoje não vou revelar mais nada, na próxima semana vão ficar a saber tudinho sobre a edição de novembro da revista O Meu Papa. Até lá! Obrigado, Clara, e até para a semana. Foi a diretora de O Meu Papa a dar-nos conta dos temas principais da próxima edição. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, mas vamos ainda sintonizar a nossa atenção no Papa Francisco, no vídeo do mês. Lo que más me impresiona de Asia es la variedad de sus poblaciones, herederas de antiguas culturas, religiones y tradiciones. En este continente donde la Iglesia es una minoría, el desafío es apasionante. Debemos promover el diálogo entre religiones y culturas. El diálogo es una parte esencial de la misión de la Iglesia en Asia. Pidamos por los cristianos de Asia, para que favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, y especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones. E assim, com este alerta do Papa Francisco, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa, despeço com amizade. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.